Nasceu em Guaxupé, Minas Gerais e ganhou o mundo com a sua arte. Cursou Direito, mas ainda estudante, iniciou sua carreira no teatro. É considerado um dos profissionais de excelência do teatro brasileiro. Idealizador de companhias de teatro, entre elas o emblemático Teatro Oficina e o grupo Tá na Rua, que propõe um olhar diferenciado à dramaturgia. Empreendedor e com sua arte inquietante, está entre os mais premiados do Teatro Nacional. O perfil de hoje é com o diretor Amir Haddad, com quem eu tenho a alegria e o prazer de conversar no programa de hoje. Obrigado, Amir, pela sua presença aqui no Perfil. Obrigado você, Rogéria, pelo convite e por essas palavras tão elogiosas. Mas que fazem jus a você. Eu acho até que elas estão sintéticas, porque a gente vai poder conversar sobre isso aqui no programa. Eu disse que você nasceu em Guaxupé, em Minas Gerais, e depois você veio para São Paulo, criou oficina, estudou Direito e por aí foi. Eu queria saber se lá em Guaxupé, na sua infância, tinha teatro. Ó, eu vou dizer, a minha infância em Guaxupé foi muito pequena, vamos dizer. Eu saí de lá com 5 anos de idade. Então, eu tenho memórias dessa cidade. Eu tenho memórias da praça onde eu brincava, eu tenho memórias da casa onde eu vivia, eu tenho memórias das quitandas e bolos que se fazia numa casa mineira, entende? Tenho essas memórias de Guaxupé. Há pouco tempo, a convite do Marcos Frota, que é lá de Guaxupé também, eu voltei lá. E fiquei encantado, visitei a casa onde eu nasci, estava inteira a casa onde eu nasci, com pouca modificação, muito bem conservada. Os atuais moradores tinham comprado a casa dos meus pais e ela estava lá inteira. Então, foi uma grande emoção. Olhei o quintal onde eu brincava e o Marcos Frota me falou, o circo onde eu comecei a minha vida de circo, porque foi a primeira vez que eu vi, ficava instalado no fundo do seu quintal. Então, de alguma maneira, a minha vida está ligada a esse mundo do espetáculo, nem que seja por isso, entende? Então, mas não mais que isso, com 5 anos de idade. Você saiu de Guaxupé e foi para onde? Eu fui para o interior de São Paulo. Eu fui morar numa pequena cidade do interior de São Paulo, que se chama Rancharia, que é no oeste do estado de São Paulo, ali no Pontal do Paranapanema, perto de Mato Grosso, perto de Londrina. E lá eu cresci até os 14 anos. Ainda assim, não tenho referência do teatro da minha vida, mas tenho referência de espetáculos teatrais que passavam pela cidade, artistas da Rádio Nacional que vinham se apresentar em espetáculos de palco e tela no cinema da cidade, que me deixavam fascinado, e tinha também espetáculos que se fazia na cidade. Eu me lembro de um espetáculo que os professores meus da escola, os meus professores da escola primária representavam uma peça, eu nem lembro que peça era, mas me chamaram para entregar um telegrama na peça. Então, eu trabalhei na peça entregando um telegrama. Fiquei de boca aberta com o telegrama na mão, olhando aquilo tudo. Isso a gente não sabe, mas pode ter me marcado definitivamente. Provavelmente o bichinho do teatro te rondou dessa época para diante, né? Porque você vai para São Paulo e vai estudar Direito. Na verdade, não tem nada a ver com teatro. Você começa a fazer teatro na universidade, não é isso? Você encontra Zé Celso Martinez, não é isso? Depois. E Renato Borg. 2 anos depois de estar em São Paulo, eu já estava metido com teatro. Ah, é? Antes mesmo de eu começar a fazer teatro. Porque, Rogéria, eu não sei se você sabe ter essa informação, mas São Paulo, na década de 50, era uma agitação muito grande. A cidade não tinha nem 2 milhões de habitantes. Olha que paraíso que era São Paulo. E era uma inquietação cultural muito grande. O Brasil estava vivendo um momento de modificação. Na década de 50, veio o governo Juscelino Kubitschek, o desenvolvimento industrial, teve a modificação da vida brasileira, a indústria de automóveis que ele trouxe para cá. Então, havia uma efervescência
cultural, industrial e financeira muito grande. O Juscelino sempre foi um patrocinador do progresso, né? E da cultura, ele gostava de arte, de cultura, ele era um presidente que tinha interesse por esse lado, né? Bastante. Então, a vida cultural do Brasil nessa época era grande, considerado as proporções dos tempos, né? E em São Paulo também. Então você imagina um garoto sensível, de 14 anos, que termina o curso ginasial que tinha na época, e fui para São Paulo para fazer o curso secundário, o colégio que a gente fazia e depois a faculdade. Eu cheguei em São Paulo no meio de uma grande efervescência cultural. E você tem que pensar uma coisa, uma grande efervescência cultural sem nenhuma intervenção da televisão, o que garante efervescência cultural de qualidade. Genuína, né? Genuína, verdadeira. Sem mancha. Sem mancha, imaculada. Imaculada. Não é? Então, isso era muito legal, era muito importante, porque a inquietação que havia na cidade era verdadeira, era palpável, não era produzida por nada, era produzida... Não era virtual. Isso, ela era produzida pelas pessoas. Pelas pessoas, era real, presencial. E o teatro é uma arte dessa natureza. Então, havia uma grande inquietação cultural no país. E eu cheguei em São Paulo nesse momento. E onde era o grande sucesso? Do teatro. Era o teatro que era a grande mídia, que fazia a cidade se ver, se comentar. Os espetáculos teatrais de São Paulo, o Teatro Brasileiro de Comédia, montava peças do Abílio Pereira de Almeida, que era um escritor que falava da vida paulistana. As pessoas da sociedade paulistana estavam no palco. São Paulo se via refletido naqueles palcos. O teatro tinha sentido político, tinha sentido humanístico para todos nós que o víamos e fazíamos. Você imagina um jovem inquieto, com 14 ou 15 anos, chegando numa cidade dessa. Eu comecei a me envolver com tudo. Fui estudar numa escola pública, e aqui outro parênteses, as melhores escolas brasileiras sempre foram as escolas públicas, até que a ditadura desmontou totalmente o sistema educacional brasileiro e transformou a educação em aparelho ideológico de formação de mentes retrógradas para serem utilizadas e não darem trabalho social de nenhum tipo. Mas antes disso, a escola pública era excelente. Você falava que estudava no colégio estadual, todo mundo sabia que você tinha valor para ter chegado naquele lugar, porque era a melhor escola que havia. Eu nunca paguei um tostão na minha formação escolar. Eu sempre estudei escola pública, as melhores que haviam. Inclusive a universidade. Você foi para a Universidade de São Paulo. Lago São Francisco, não é isso? De Direito. Então, de lá que eu fui direto para o teatro. Mas eu quero falar que no curso secundário, que a gente chamava o colegial, eu tive uma atenção dos professores muito importante, muito séria. Eu estudava no colégio estadual, que era muito legal. A minha professora me ensinou a ler o Carlos Drummond de Andrade, entende? A entender que tinha uma pedra no meio do caminho, podia ser e era um poema. E com isso me abriu um horizonte enorme para a poesia, para a literatura e tudo. Professora de português lidando comigo num colégio excelente. Excelente. E nesse mesmo colégio, um dia eu estou lá para assistir a minha aula e quando eu chego no pátio tem um palco montado e ali estariam se apresentando num espetáculo Sérgio Brito e Eva Vilma. Entende? Então, para mim também ver aqueles dois lindos atores, muito jovens, se apresentando ali pertinho de mim, a inquietação cultural da cidade de São Paulo, o teatro ali pertinho de mim, eu saía dali e ia assistir o espetáculo no Teatro Brasileiro de Comédia, eu podia ir assistir o espetáculo do Teatro Maria de la Costa ou do Teatro do Sérgio Cardoso, era muito fácil e de qualidade a contaminação. Então, eu, graças a Deus, fui contaminado. Graças a Deus, eu me autoimunizei contra a mediocridade que viria violentamente sobre o país a partir de 68, principalmente. Porque a década de 60 ainda foi uma década de enriquecimento
muito grande e uma década de participação. De florescimento, mesmo, como você está falando. Né? Então, eu vivi um período legal, final da década de 50, década de 60, que esse período me estruturou para enfrentar tudo que o país enfrentou. E aí você depois. chegando na universidade, você encontra, como eu disse, Zé Celso Martinez e Renato Borg. E aí vocês juntos começam o Teatro Oficina, que já propunha uma ideologia diferente, um caminho diferente. Aonde se baseou essa ideologia? De onde veio isso que é dessa inquietação, certamente, que você acabou de colocar? Nós éramos jovens inquietos. E nos bancos da faculdade, a gente, depois de ter uma formação em nível médio excelente, a gente chegava na universidade, que era o sonho de qualquer jovem de classe média e de suas famílias. Mas era um desapontamento a universidade também. Então nós fomos estudar direito, chegam lá, ninguém se interessava. Aí os que se interessavam sentavam na primeira fila. Os que não se interessavam sentavam atrás. E por acaso era eu, Zé Celso, Renato Borg e outros que depois também vieram com a gente. E a gente fica ali, vamos fazer teatro, vamos fazer um grupo, vamos fazer alguma coisa, porque o nosso interesse não era o direito, certamente não era o direito. No terceiro ano da faculdade, eu já estava fora da faculdade, só frequentando, fazendo as provas, e já tinha fundado o Grupo Oficina, junto com o Zé Celso. Entende? Então, aí, inicialmente, o Grupo Oficina era ligado, por nós sermos estudantes de Direito da USP, ligados ao Centro Acadêmico 11 de agosto. Mas nós saímos dali, da inquietação cultural da cidade de São Paulo e pela incapacidade da Faculdade de Direito da época de satisfazer nossas necessidades intelectuais, nossas inquietações e tudo. Mas ainda assim era a melhor escola de direito do Brasil. Né? Mas no teatro vocês conseguiram se encontrar, digamos assim, se encontrar profissionalmente e descobrir realmente a vocação de vocês. Que a gente queria fazer. E o Oficina marcou, o Teatro Oficina é uma história, um capítulo importantíssimo do teatro brasileiro. Né? Agora e que deixou e deixa, né, um legado, inspira grupos que vieram a seguir. Muito. Você acha que quem seguiu esses passos, seguiu bem seguidinho? Que seguiu como? Os passos da ideologia do teatro Oficina, da proposta que vocês tinham. Olha, é difícil falar em ideologia, né? A gente tinha um pensamento. Nós éramos jovens, a gente lia muito mais Jean-Paul Sartre e Marcel Camus do que Marx ou Engels ou qualquer desses pensadores políticos do século XIX. Então, a gente tinha aquele pensamento existencialista ou existencialista cristão. Nós éramos mais dessa linha. Nós não tínhamos um pensamento marxista quando fundamos a Oficina. Já o Teatro de Arena já se encaminhava para esse lado. Mas nós não seguimos a linha do Arena. Nós seguimos uma linha própria nossa. E, embora imediatamente depois a gente tenha feito coproduções com a Arena, o Boal tenha dirigido o espetáculo para o Teatro Oficina, inicialmente, a nossa filiação não era esse pensamento político do Teatro de Arena, mas era um pensamento ligado às inquietações filosóficas do pós-guerra, né, que veio de 45 e 50, com Sartre vindo ao Brasil, sendo uma atração para os jovens intelectuais da época. Então a gente não tinha essa cor e definição política que o Arena logo depois passou a ter. Nós fizemos uma outra tendência dentro do teatro paulista. Agora, éramos um grupo preocupados e eu acho que por sermos quem éramos, já tínhamos algum talento para isso. Desde a nossa estreia, o grupo marcou presença. Foi visto, entende? Então, o nosso primeiro espetáculo era uma peça do Zé Celso Martinez Corrêa e outra do Carlos Queiroz Teles. Eram duas peças e um ato, e a gente já apareceu. Os críticos diziam que nós éramos diamantes a serem lapidados. E diziam que se nós fôssemos lapidados, talvez o Oficina pudesse ser o tablado de São Paulo, entende? Que é engraçado, né? Acabou sendo lapidado de alguma maneira e ficou muito mais que o tablado,
porque influenciou muito até Muitas hoje. gerações tudo, influencia até hoje. até né? hoje. E Muita gente ainda bebe na fonte do Oficina, do Arena e muitos outros. São tendências do teatro brasileiro. Então, o Oficina fez muito isso. Agora, eu fiquei com o grupo 2, 3 anos. Aí eu me separei do grupo e daí fui seguir o meu caminho. Que inclusive já começou como diretor, você já começou dirigindo. E eu queria falar sobre isso, mas no próximo bloco, que agora a gente vai fazer um pequeno intervalo e voltamos com mais perfil para você. Não sai daí não, que é rapidinho, a gente volta já já.